Bom dia, irmãos. Expressar minha alegria de estar com os irmãos aqui nessa manhã. Quando a Denise me convidou, fiquei muito alegre, diferente, porque geralmente as pessoas me chamam para falar no mês da juventude, aí me chamaram para o mês da família, mas me senti muito honrada, né? E estou aqui com muita alegria com os irmãos. Descobri, na verdade, eu já sabia dessa informação, tinha esquecido, que o pastor Selmi é o pastor daqui dessa igreja, ele foi meu professor enquanto eu cursei teologia no seminário, então, estou feliz de verdade de estar aqui, de poder ter reencontrado o pastor também. E é isso, o tema que foi me proposto, eu já estou devidamente apresentada, o tema que foi dado para mim, a mesa revela quem somos. Falar da minha igreja, né? Eu sou membro da PIB de Irajá, no momento, e o Senhor tem me levado agora para um lugar bem perto, para uma outra igreja, lá em Belfor Roxo. E aí a gente está indo, né? Em obediência ao Senhor, mas também entendendo que é um novo tempo. Eu fui convidada no final do ano passado para servir lá nessa igreja, ajudar com a evangelização mesmo daquele bairro, e eu estou indo com muita alegria, o Senhor tem confirmado todos os dias, né? E aí agora, no início de junho, eu vou estar pedindo minha carta para lá. E tem sido um tempo muito bom mesmo. Apesar, né, de ser um lugar distante, a PIB de Irajá fica quase na esquina da minha casa, né? Mas a gente sabe que o Senhor tem dessas coisas, né? Ele me tirou daqui do Rio, me colocou lá na Amazônia, aí agora ele está me tirando de Irajá e me colocando em Belfor Roxo, mas aí a gente vai obedecendo ao Senhor, porque esse é o melhor, né? É o lugar que o Senhor tem para nós sempre será o melhor lugar para nós, né? E eu acho que quando a gente entende isso, estar em qualquer lugar passa a não fazer mais sentido, né? E a gente passa a procurar os lugares que o Senhor tem para nós. E aí eu tenho vivido essa mudança aí. Então, um prazerzão estar com vocês aqui. Eu quero falar com os irmãos essa manhã sobre a mesa revela quem nós somos. Quantos irmãos aqui têm o costume de fazer suas refeições à mesa com a sua família? Bastante gente, mas algumas ficaram com a mão abaixada. Muito bem. Hoje o Senhor me deu a alegria de morar sozinha, não moro mais com os meus pais. Sou solteira, mas ainda não moro mais com os meus pais. Moro no mesmo quintal. Eles moram na casa de cima e eu moro na casa de baixo. Então, eles ainda continuam de olho em mim e eu de olho neles. Mas tem mais ou menos uns 4 anos que eu moro sozinha nessa casa. E eu lembro que quando eu fui para essa casa, eu fui muito assim, né, com aquele básico. Eu acho que isso é comum, né? A gente vai com o básico. Eu lembro que eu comprei coisas de segunda mão, tipo uma geladeira já usada, comprei, usei o sofá que estava lá, velho mesmo. E aí, com o tempo que eu me estabeleci, eu fui comprando as coisas do jeito que eu queria. E aí, nessa época, tinha lançado aquela música da Gabriela Rocha, A Tua Mesa Cura. Acho que é dela, né? Não? Tamires Garcia. Meu Deus, nada a ver. Mas eu acho que a Gabriela também lançou uma de mesa, não? Enfim. E aí eu me incomodava porque na minha casa não tinha mesa. E eu sempre gostei muito de receber pessoas, receber amigos, receber minha família na minha casa. E aí eu ficava incomodada. Aí teve um dia que eu chamei meus pais e não tinha lugar para todo mundo sentar. Aí eu acho que meu pai sentou na mesa, eu sentei no sofá, minha mãe sentou em outro lugar. E aí eu fiquei com aquilo. Assim, eu quero comprar uma mesa. Eu quero comprar uma mesa do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. E aí eu fui juntando aqui, aí eu comprei a mesa. E aí eu comecei a receber as pessoas, aí eu monto a mesa, faço aquela coisa toda. E muito do que me motivava nessa época, que eu fui nesse interesse de comprar a mesa, de priorizar a compra da mesa, era isso, porque eu entendia que Deus estava falando ao meu coração, na verdade, de que na mesa, quando a gente experimenta o estar na mesa com os nossos, com pessoas que a gente escolheu para caminhar conosco, a nossa família, os nossos amigos, às vezes até os nossos líderes, né? Realmente acontece cura naquele lugar. E eu falei, eu quero trazer isso para dentro da minha casa.
Eu quero trazer, quando eu trouxer as pessoas para cá, minha família, os meus amigos, eu quero viver momentos de cura com eles ali, servindo uma comida, tendo uma troca. E a gente pode fazer isso em qualquer lugar, né? Mas aqui, nesse caso, era especificamente na mesa. E aí é isso que tem acontecido. Eu comprei a mesa e não dá para sempre, né, que a correria agora, ainda mais indo para Belford Roxo, mas de vez em quando eu faço essa questão de convidar e de servir e de estar à mesa com os meus. E aí eu fui pensando, fui lembrando dessa história, né, da minha casa, e aí eu fui pensando, irmãos, que a mesa na Bíblia, ela vai muito além de um móvel decorativo. É muito além mesmo. Ela, na Bíblia, ela é um emblema máximo de comunhão, do recomeço, da aliança. Então, quando a gente pensa em comprar uma mesa, a gente precisa entender que aquela mesa ali não é só um móvel decorativo que vai deixar a minha sala ou a minha cozinha mais bonita. Mas ali, naquela mesa, você está comprando também, está colocando ali na sua casa uma oportunidade de comunhão com os seus. Uma oportunidade de ter acesso mais próximo, mais real com os seus. E sentar-se à mesa, irmãos, significa olhar nos olhos. Né? Quando a gente senta no sofá, com um prato na mão, você não está olhando, você está olhando a televisão. Por mais que você esteja junto ali, né, sentado junto, você está tendo um tempo de qualidade, querendo ou não, mas você não tem a oportunidade de olhar no olho daquela pessoa. E sentar-se à mesa significa isso, olhar nos olhos, compartilhar o alimento, o diálogo. Né? Geralmente, quando a gente está na mesa, é o prato e a pessoa, quando não tem o smartphone, né? É a comida e a pessoa que está à sua frente ou ao seu redor. Então, é diálogo, é a oportunidade de dialogar, de trocar sentimento. É um local de cura também, de encorajamento, de resoluções de conflitos, onde os laços familiares e de amizade são restaurados. Então, nessa manhã, eu quero te incentivar a promover esses momentos. Durante a semana, a correria é grande, né? Cada um faz uma coisa no horário, talvez não consiga se encontrar. Mas eu quero te incentivar a promover, a agendar isso mesmo, sabe? Tal dia nós vamos fazer um almoço especial e nós vamos sentar à mesa para fazermos uma refeição. E juntos poder experimentar essa comunhão mais próxima. E aí, irmãos, eu quero refletir com os irmãos aqui 3 momentos em que Jesus estava à mesa. E aí eu quero refletir com os irmãos nesses 3 momentos para a gente aplicar na nossa vida e entender o quão valioso pode ser você escolher e priorizar ter um momento de comunhão à mesa com os seus, com a sua família, com os seus amigos também. E aí, o primeiro motivo está lá em está lá em João 12. João 12, do versículo 1 ao versículo 3. João 12, do 1 ao 3. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Preparando-lhe ali uma ceia, Marta servia. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume e nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Irmãos, a primeira coisa que eu quero te falar, para te motivar a valorizar
o sentar-se à mesa com os seus. A mesa é um lugar de honrar o outro. Jesus ele foi honrado aqui pelos seus amigos. No capítulo 11, a gente tem a história de Jesus ressuscitando Lázaro. E aí, lá no versículo 5, diz que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, demonstrando que ele tinha um relacionamento com essa família. E agora, no capítulo 12, Jesus está na casa deles. E ele está sentado à mesa com Lázaro e com os discípulos, porque Judas ele se manifesta, né, indignado com o ato de Maria ter jogado o perfume nos pés de Jesus. Ele fala assim: por que não deu aos pobres, desperdiçando perfume? E aí Jesus repreende Judas e fala para ele que não, que os pobres a gente sempre vai ter eles, mas que a mim vocês nem sempre vão ter. Ele recebe aquele ato de honra, aquele ato de adoração dessa mulher. Então, o fato é que Jesus está sentado no momento de comunhão com essa família que ele amava, essas pessoas que ele amava, com os seus discípulos a quem ele tinha escolhido para estar com ele, para caminhar com ele. E essa mulher escolhe fazer algo para honrar a vida de Jesus. E aí, eu queria que a gente aplicasse isso na nossa vida. E entendesse que a mesa é um lugar que te dá a oportunidade de honrar os seus. Filhos, a mesa é o lugar que te dá a oportunidade para você honrar o seu pai e a sua mãe. Mãe e pai, a mesa é um lugar que te dá a oportunidade de honrar os seus filhos. E como? Não jogando, talvez, o perfume nos pés, né? Mas fazendo a comida, lavando a louça, surpreendendo de alguma forma, ou levando em algum restaurante para comer também. Então, eu queria dizer, filhos, honrem os seus pais. Porque a gente vê muito mais os pais fazendo esse movimento, né? De preparar a comida, de colocar a mesa. A gente vê os pais muito mais dispostos a fazerem isso. Aliás, eles estão nos alimentando desde pequeno, né? Mas eu queria convidar os filhos a honrarem os seus pais. Cozinhem para os seus pais. Sejam as pessoas que vão promover esse momento de comunhão em volta, ao redor da mesa. Seja você. E independente da idade, às vezes você está achando que eu estou falando só para os jovens, né? Mas às vezes você já tem uma meia-idade e você ainda tem os seus pais vivos e você faça isso pouco. Quero te convidar a honrar os seus pais dessa forma. E aí eu me lembro aqui de uma história de uma mãezinha muito boa. Pensa numa mãezinha boa, cuidadosa, que sabe honrar o seu filho. Ela tem um filho. E ela cuida desse filho com muito carinho mesmo. É paciente, é bondosa, é preocupada. E sabe o que ela recebe de troca? Absolutamente nada. Não é isso que o Senhor espera de nós. Não é isso. E o Senhor já tem um tempo que o Senhor me incomoda em relação a isso. Às vezes, nós, como filhos, a gente se coloca assim, no lugar, como se os nossos pais tivessem que fazer tudo por nós, e a gente não faz nada por eles. A gente pede, os nossos pais vão lá e fazem. Porque, às vezes, até tem mais tempo, né? E aí eles pedem alguma coisa para a gente fica naquela, não tenho tempo, não tenho condições. E o Senhor tem um tempo que Ele me incomoda isso, com esse fato. Honre os seus pais. Nós precisamos estabelecer essa cultura dentro dos nossos lares, com os nossos pais, com os nossos filhos. Nós precisamos estabelecer essa cultura de honra. Não só querer receber, mas honrar também esposo, esposa. Honrar um ao outro, servir um ao outro. Jesus, nessa mesa, ele foi honrado. Mas já houve um momento em que ele estava à mesa também com os seus discípulos e ele honrou.
Abre lá em João 13, só virar a página. João 13, versículo do 12 ao 15. Diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e fazem bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Jesus é extraordinário, porque ele não fazia nada por fazer. Então, aqui no episódio, na casa de Lázaro, Maria e Marta, Jesus foi honrado por Maria. Ela pegou o melhor que ela tinha e ela derramou aos pés de Jesus como um ato de adoração. Agora Jesus demonstra que isso não tem que ser feito só apenas a ele, mas aos outros também. Né? A gente fala muito sobre servir a Jesus, a gente fala muito sobre adorar a Jesus, a gente fala muito sobre como, né, ser igreja, e aqui a gente servir ao Senhor, mas a gente às vezes pensa pouco a respeito do servir uns aos outros. E quando eu olho para Jesus, eu vejo Jesus convidando a gente o tempo todo a servir o outro. Né? Se a gente vem aqui na igreja e faz algo, a gente tem que fazer para o outro. Não é para se engrandecer, não é apenas por causa da estrutura, mas é pensando no outro. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. E aí, então, Jesus lava os pés desses discípulos, mostrando para eles que a honra, ela é algo que agrada ao coração dele. Jesus estava à mesa e foi honrado. Agora, ele também estava à mesa e ele honrou os seus discípulos, mesmo sem merecer. A honra, às vezes, vai ter que ser dada mesmo sem merecer. Essa mãezinha que eu falei da história, ela me ensina, porque mesmo sem receber a honra de volta, ela continua lá honrando aquele filho, dia após dia após dia, apenas por amor. Ah, se nós fôssemos assim, o orgulho, o ego, ficaria para trás. Quando existe amor, o ego, o orgulho precisa ficar para trás. Então, eu quero te incentivar a não só viver uma vida de honra a Cristo, mas honre as pessoas que estão ao seu redor também, porque isso vai trazer glória a Cristo. Isso vai trazer agrado a Cristo, ele irá se agradar da sua vida. Isso glorificará o nome dele. Então, eu quero te convidar a viver uma vida de honra, uma cultura de honra dentro da sua casa. Talvez esse seja o maior desafio, porque lá as nossas máscaras estão caídas. Lá você é quem você é. Lá, quando você se estressa, você explode e explodiu. Honre a sua casa, honre a sua mãe, honre o seu pai, honre a sua esposa, honre o seu esposo. Não há mal nisso. E o ego, o nosso ego, atrapalha muito nisso. Porque para nós, olhando aqui para Maria, pode ser até algo humilhante, né? Você ter que pegar seu perfume e derramar, e estragar, só para poder honrar uma pessoa. Então, vai ter coisas que você vai precisar fazer pela sua família, que vai até parecer humilhante para você, mas é a oportunidade de você honrar, de glorificar a Deus através do seu ato. Então, esse é o meu convite. Sim, vamos honrar a Cristo, vamos adorar a Cristo, mas vamos também honrar as pessoas. Vamos também servir as pessoas, sem que isso seja pesado a nós, sem que isso pareça um martírio, sem que isso pareça algo ruim,
Parece que honrar o outro agora virou algo ruim. Parece que as pessoas precisam se maltratar. O Senhor está nos convidando nessa manhã a tornar a mesa da nossa casa, um lugar que vai oportunizar, que vai dar oportunidade de honrar os nossos. Honre a sua família. E aí, eu quero que a gente abra agora lá em Lucas 22, versículo 14 e 15. Lucas 22, versículo 14 e 15. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhe disse: tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Segundo momento, Jesus sentado à mesa com os seus discípulos. E aí a segunda coisa, o segundo motivo que eu quero falar para você nessa manhã, para que você valorize sentar-se à mesa com os seus, a mesa pode ser um lugar de despedida. E eu não quero pesar o clima, mas a mesa pode ser um lugar de despedida. Seja qual for a despedida. No caso aqui de Jesus, ele estaria morrendo, logo após. E a despedida na nossa vida, da nossa família, dos nossos amigos, pode ser a morte também. Mas a gente pode se despedir também porque aquela pessoa está mudando de país ou mudando de estado. Vai que um filho seu aí é convocado para o ministério missionário e, de repente, vai para a Amazônia, como aconteceu comigo. Ou então ele casa com uma pessoa de outro país e vai morar sem data de retorno em outro país. Tudo isso é despedida. A relação muda na despedida, porque a ausência do outro se instala. Então, a mesa, ela pode ser um lugar de despedida. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto é que Jesus ele poderia ter escolhido qualquer outra coisa. Mas ele fala aqui nesse versículo que ele esperava ansiosamente para ter aquele momento de comunhão com os seus discípulos antes do sofrimento dele. E a despedida, ela deixa um negócio entalado na nossa garganta. Eu me lembro de quando eu estava me despedindo para ir para a Amazônia, por exemplo. Para minha mãe, parecia que eu estava morrendo. Minha mãe não lida muito bem com despedida, pelos motivos dela, pessoal. Para mim também foi ruim, porque eu falei, caramba, eu lembro que umas amigas mais próximas foram para minha casa à noite, nós comemos juntos ali, junto com a minha família, elas dormiram lá na minha casa, de manhã acordamos, elas me levaram no aeroporto. E, ao mesmo tempo que eu estava feliz que eu estava indo viver o que Deus tinha para mim, ficava aquilo, caramba, eu vou passar 2 anos longe dessas pessoas, eu amo tanto essas pessoas. Então, fica aquele negócio, né? Que você acaba até se acostumando depois, mas ali no momento que você está vivendo, é ruim. Então, quando a ausência do outro ela se instala, não tem mais como promover comunhão. Quando eu estive lá na Amazônia, eu não pude me sentar à mesa com os meus pais. Eu não pude sair com as minhas amigas para estar com elas. Eu não pude. Então, o momento de honrar, de estar à mesa, de estar em comunhão com a nossa família, com as pessoas, com as nossas pessoas, é agora, é hoje. Porque amanhã pode não dar, por vários motivos. Então, essa empolgação de Jesus em estar, e os discípulos nem sabiam que era uma despedida, né? Que era um dos últimos momentos deles com o mestre. Mas eles estavam lá. E essa empolgação de Jesus em querer estar, e aí eu fiquei pensando, às vezes a gente nem em casa quer chegar. Quando eu morava com os meus pais, teve algumas vezes que eu não queria voltar para casa.
Não sei se na sua casa é a mesma coisa. Porque a convivência, ela gera atritos, né? Discordâncias. E, às vezes, esses atritos vão se tornando uma bola de neve. Por quê? Mal resolvidos. Problemas que não foram resolvidos. Conflitos que a gente vai jogando para debaixo do tapete. Isso aí se resolve com o tempo. E não quer encarar, não quer lidar, não quer resolver. Mágoas, perdões que não foram pedidos. Tanto de filhos para o pai, de pais para os filhos. Perdão não liberado. E aí essa empolgação aqui que Jesus teve de querer estar em comunhão com os nossos familiares, parece que acaba ou diminui. E aí parece que estar à mesa com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos filhos, parece até uma coisa ruim. Parece que nos tira algo. Então eu quero te convidar, nessa manhã, a resgatar isso. Não sei como é que é a sua casa, não sei como é que anda lá o relacionamento, mas a mesa, ela é um lugar que você tem a oportunidade de ter comunhão com os seus. Então não permita que os acontecimentos da vida, da rotina, tire esse momento de vocês. Resgatem esses momentos à mesa, onde você vai colocar o celular de lado e você vai olhar para o outro, vai perceber o outro. Eu percebo, irmãos, que a nossa sociedade está cada vez olhando menos para o outro e cada vez olhando mais para si. Então, são os meus problemas, é a minha correria, é as minhas obrigações, os meus deveres. E aí parece que a gente não sobra tempo para olhar para o outro, para o problema do outro, para a necessidade do outro. E a gente acha que isso acontece só fora de casa, mas isso acontece dentro de casa também. Acontece dentro de casa também. Quantas vezes, talvez, o seu filho chegou em casa precisando de conversar, precisando de alguma coisa, e você nem percebeu? Filho, quantas vezes sua mãe chegou em casa precisando de um acolhimento e não recebeu, você não percebeu? Porque você estava em si, dentro de si, dentro das suas coisas. Então, a mesa é uma oportunidade para nós, porque ela é uma oportunidade de comunhão. É óbvio que existem outros movimentos que se podem fazer, mas a mesa é um deles. E me chama muito a atenção ver Jesus sentado à mesa, vivendo esses momentos. Nesse último texto, ele iria ter a ceia, né? O partir do pão e o vinho. E me chama a atenção Jesus estar à mesa com os seus. E fico pensando que o quanto a gente tem perdido por não priorizar estar à mesa com os nossos. Por não priorizar ter comunhão com os nossos. Mas é muito difícil sentar à mesa com os meus pais, que eles só querem me encher o saco, desculpa a palavra, eles só querem me irritar, eles só querem brigar comigo. Minha mãe mastiga de boca aberta. Meu pai não sei o quê. Irmãos, isso é tão pequeno. Segura um pouquinho o ranço, né? A irritação. Ou então resolve o que precisa ser resolvido. Mas não deixe de ter momentos com a sua família, de comunhão à mesa. Porque o momento é agora. E a mesa pode ser um lugar de despedida. Por mais duro que seja perceber isso, a mesa pode ser um lugar de despedida. E o momento de comunhão, aquele momento de comunhão pode ser o último, como praticamente foi os dos discípulos. Aí, um terceiro e último motivo que eu quero te dizer, para a gente já encerrar, para você valorizar o estar à mesa com os seus. A mesa também é um lugar de reencontro. Lá em Lucas 24, vai dizer, no versículo 30 a 31,
Lucas 24, 30, 31. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Esse texto para mim é muito curioso, irmãos. E esse aqui era o terceiro dia, Jesus havia ressuscitado. E aí eles caminham, e eu fiz essa pergunta enquanto eu estava pensando nessa mensagem, eu fiz essa pergunta para o Senhor. E aí eles caminham 11 quilômetros, vai narrar aqui, e aí a Bíblia diz que os olhos dos discípulos foram impedidos de perceberem a Cristo. E aí eles caminham o caminho inteiro. E só sentado à mesa é que Jesus permitiu que esses discípulos o percebessem, o reconhecessem. E para mim isso foi interessante. Eu falei, por que não no caminho? E por que a mesa? Né? E aí eu fiquei pensando, a mesa é um lugar de comunhão. Tem coisas que nós não vamos perceber no caminho. Nós vamos perceber na intimidade, na comunhão, na convivência. Não tem como você perceber o seu familiar, o seu amigo, a sua mãe, o seu pai, os seus filhos, caminhando somente. Às vezes é necessário parar. A mesa, ela te faz parar. Ela te faz botar o celular de lado, alguns, né? Pegar o garfo e a faca, servir talvez o pirex ficou longe, você vai ter que servir o outro. Então tem momentos, irmãos, na caminhada ali familiar, que nós vamos precisar parar para perceber o outro e promover esses momentos de comunhão. Então, para mim, esse fato aqui de Jesus se deixar perceber somente à mesa, quando ele parte o pão e divide com os discípulos, me ensina isso. Eu preciso ter comunhão com os meus. Eu preciso estar à mesa com os meus. Ah, mas a minha vida é corrida. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu vou para Belfor Roxo. Não interessa, dá o seu jeito. Porque o momento de honrar a minha família, de honrar os meus pais, é hoje. O que eu posso fazer por eles é hoje. Talvez amanhã eu não consiga. Porque talvez, se eu me pegue de Belfor Roxo, me coloque em outro país. Ou talvez eu tenha que me despedir dos meus pais. E eu penso muito isso, eu não estou desejando a morte dos meus pais, mas meus pais são idosos. Que minha mãe não me escute falando isso. Meu cunhado brinca que minha mãe fala que está fazendo 60 anos há 10 anos. E então, o momento que eu tenho para servi-los, para honrá-los, é agora. Talvez amanhã eu não tenha mais tempo. Maria, o tempo que ela tinha para derramar aquele perfume caro, era ali. E Jesus fala isso, né? Os pobres vocês vão ter sempre com vocês. A mim, vocês nem sempre terão. Então, o momento que Maria tinha para fazer aquele ato de honra ao Senhor era ali. E, às vezes, é também o nosso último momento de poder honrar quem a gente ama, de poder servir a quem a gente ama. Então, irmãos, guarda isso no seu coração. A gente fala muito em servir a Cristo. E, às vezes, a gente guarda pouco para falar sobre servir quem está caminhando do nosso lado. Quem está ali junto, na mesma casa. Quem está com a gente ali, né, os nossos pais, a nossa mãe. O ideal é que a gente encontre um tempinho saudável para que a gente consiga servir ao Senhor, honrar o Senhor, mas também honrar aos nossos. Nós não podemos viver uma vida de serviço, de entrega, de honra, apenas aqui, na igreja. Nós precisamos também levar isso, estender isso para a nossa casa. Aliás, tem que começar em casa. E estender aqui. Então, eu queria que você guardasse isso no coração.
A mesa é um lugar de honra, de honrar o outro. Utilize-se da mesa para honrar sua família, para promover uma real comunhão. A mesa é um lugar de despedida também. Mesa é um lugar onde a gente vai criar memórias, aproveitar a vida do outro enquanto ela está na nossa vida. A mesa é um lugar de reencontro, onde nos desencontros da vida, a gente tem a oportunidade de se encontrar de novo, como foi aqui, né, em Emaús, Jesus e os discípulos. Eles se reencontraram com Jesus naquele momento. Mas lembre-se, isso só depende de você. Só você pode tomar a atitude hoje de tirar mais tempo para servir a sua família, para servir os seus pais, para honrar aqueles que são seus. Só você, ninguém mais. Amém? Que Deus abençoe sua vida.